O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Na paz do nosso Deus, Criador, Redentor, o nosso bondoso Pai Celestial, o qual amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Eis lá o Cristo Jesus, o Filho do nosso Deus, Filho do homem, na praia, no monte, no templo, na sinagoga, enfim, abençoando multidões. Onde quer que ele se apresentava, uma multidão se aglomerava à sua volta. Ele perdoava pecadores, expulsava espíritos maus, demônios, animava sofredores, curava enfermos e prometeu voltar, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para o reino do nosso bondoso Pai Celestial. Não temos o privilégio, não, de estarmos ao lado do Cristo ou frente a Ele, até porque tal tempo passou apenas para aquela região, Jerusalém, Palestina e tal, há mais de 1900 anos. Mas se vencermos, se permitirmos que o Espírito Santo nos torne vitoriosos, então estaremos com Ele a partir do dia da sua segunda vinda, lá em cima, na Nova Jerusalém, durante o milênio, relatado no Apocalipse 20, e posteriormente, após o juízo final, na nova terra, aqui mesmo, para todo sempre. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Não é, querido amigo? Não é, prezada amiga? E grande reunião convocada
E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. No nosso estudo bíblico de hoje, aqui na nossa já tão amada e esperada Escola Bíblica Dominical, veremos, como sempre, a luz da Bíblia, somente da Bíblia, porque somente as pessoas vitoriosas que vencerem o quê? Herdarão, a partir da volta do Senhor Jesus Cristo, a vida eterna, a imortalidade. Então já estamos na nossa Escola Bíblica Dominical, aula de Bíblia. Então, preparando, quem ainda não fez isso, amigo, também amiga, o caderno e a caneta para anotar algumas passagens atinentes ao tópico proposto para hoje, o tópico ao assunto. Primeira passagem, todas elas estão relatando a vitória de quem se apega ao nosso Deus, a Bíblia Sagrada, as promessas do Pai Celestial, e vive pela graça do nosso Deus, no poder do Espírito Santo, uma vida vitoriosa. Vitoriosa acerca do que? Vencer o que? É o que veremos doravante. Primeira passagem acerca da vitória e das pessoas vitoriosas. Anote, aula de Bíblia. Apocalipse 21, versículos 1 a 8. Anote, aula de Bíblia. Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, versículos 1 a 8. Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse 21, de 1 a 8. Alguém notou? Parabéns por estar levando a sério mais uma aula de Bíblia. Já tenho aqui a minha Bíblia aberta neste passo, então inicio a leitura. Apocalipse 21, versículos 1 a 8. O novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens,
Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, então, vitoriosos, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então terminei a leitura, conforme relatei, alguém anotou? O Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8. Aqui notamos, especialmente nos versículos 7 e 8, o contraste terrível, desastroso, gravíssimo contraste entre as pessoas vitoriosas sobre o pecado, o mundo, a natureza pecaminosa, a impiedade à sua volta, e as pessoas perdidas, que infelizmente perdem na batalha da vida, no processo para a vida eterna, a imortalidade, dando lugar, dando vazão à sua natureza pecaminosa, preferindo o pecado, qualquer sentido, em pensamento, palavra, ação, preferindo o mundo, diversão mundana proibida, alimentação proibida, não respeitando especialmente o decálogo, já que relata a Bíblia em várias passagens que o pecado é a transgressão da lei do nosso Pai Celestial, e essa lei contém 10 mandamentos irrevogáveis, eternos, mandamentos que homem algum pode mudar, mas não na Bíblia, que está intacta. Mesmo em qualquer versão bíblica católica romana, Testemunho de Jeová e tal, o decálogo está intacto, não mexeram com um mandamento sequer, mas em catecismos, nos ensinamentos, na propagação da doutrina, mesmo em quase todas, as igrejas ditas evangélicas, cristãs e tal, que rebatem com ódio, ironia, deboche, sarcasmo, zombaria, rebatem o decálogo, os 10 mandamentos, culpando inclusive a igreja na qual sirvo ao nosso Deus. Há mais de 52 anos, a igreja adventista, lembrando que não temos culpa, ou seja, não fomos nós, adventistas, quem subimos ao Monte Sinai, e lá, escrevendo em tábuas de pedra, os 10 mandamentos, também não foi Moisés, não foi Deus. Está claríssimo para qualquer Bíblia, Êxodo 20 e tal, que foi Deus quem escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos, e ordena que todo mundo obedeça isso, mas a maioria do mundo, claro que não é convertido, não obedece, não tem poder para tanto. Tem um dito, e é bíblico isso, que Deus espera obediência, Deus cobra obediência apenas ao povo dito cristão, porque Deus sabe que o ímpio, degradado, não convertido, mundano, velha criatura, não tem o mínimo poder para obediência, para uma vida santa, pura, de paz e verdadeira. Entretanto, Deus cobra com veemência a veridade. Por amor, graça e misericórdia, evidentemente, Deus cobra do povo católico romano, porque se diz cristão. Deus cobra do povo protestante, pentecostal, neopentecostal, crente evangélico, obediência. Sim, obediência a toda a Bíblia, mas de modo especialíssimo, obediência ao que ele escreveu com seu dedo em tábuas de pedra no Monte Sinai, o que temos cópias fiéis em língua portuguesa para o Brasil, claro, os países falam português, o decálogo, Êxodo 20, versículos 13 a 17, repetição de Deuteronômio 5 e tal. Então quem não vencer será destruído no lago de fogo, como li há pouco em Apocalipse 21, versículo 8, a saber,
a segunda morte. Agora estaremos estudando 7 bem-aventuranças. Desculpe, ainda não, isso para o próximo programa. As 7 bem-aventuranças. Para hoje, ficamos aqui na questão da vitória e das pessoas vitoriosas. Estaremos estudando, sim, 7 grupos de pessoas, quer dizer, o grupo é um só, mas 7 vitórias típicas de naturezas diferentes, sempre pela graça do nosso Deus, do nosso bondoso Pai Celestial. Por nós somos derrotados, mas por Cristo podemos vencer, como Paulo escreveu na Bíblia, está na Bíblia, sim, claro, Paulo deixou isso na Bíblia, que tudo posso naquele que me fortalece. E ainda, graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o Cristo quem disse: sem mim nada podeis fazer, porém tudo podemos para obediência e salvação naquele que nos fortalece, o Cristo, por intermédio do seu representante na terra, seu sucessor único e legítimo, o Espírito Santo, também Deus, ser divino, membro da Trindade. Mais uma passagem, anote. Apocalipse 2, versículo 7. Durante várias passagens no Apocalipse, depois uma no Evangelho de João e outra do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4. Por enquanto, permanecendo no Apocalipse. Para agora, anote, aula de Bíblia, isso é sério. Apocalipse 2, versículo 7. Eu sei decoro, mas estou folheando aqui a Bíblia, fazendo questão de ler cada passagem. Já encontrei. Anote, última chance. Apocalipse 2, versículo 7. Aqui é referência ao pessoal da primeira carta, quanto àquelas 7 cidades, 7 cartas, no caso, a primeira, Éfeso. Vamos da cidade de Éfeso até Laodiceia. Agora, Éfeso. Apenas cerca da vitória dos vitoriosos e do prêmio que será concedido pelo Cristo lá na Nova Jerusalém, desde antes da verdade, na levada, subir do povo sal para a Nova Jerusalém, para que passemos lá o milênio. Depois, na nova terra, eternamente e tal. Então, para agora, Apocalipse 2, versículo 7. Anotou para beijo? Então posso ler. Dizendo o Senhor Jesus Cristo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Noutra versão bíblica em português, você lê que está no meio do paraíso de Deus. No paraíso. Este paraíso, conforme outras passagens, é Nova Jerusalém, conforme Lucas 23, 43 e Apocalipse 22, versículos 1 e 2, e ainda Paulo em 2 Coríntios capítulo 14, 2 Coríntios, 14, de 1 a 4. Então, tais passagens deixam claro que este paraíso do nosso Deus, no qual está a árvore da vida, é Nova Jerusalém, que fica num planeta lá em cima, muito longe daqui. Naquele planeta existe apenas uma cidade, a Nova Jerusalém. Inclusive, na nova terra, este planeta renovado após o juízo final, fogo irá apagar-se, pode seguir o mal, haverá apenas uma cidade, porque todas as cidades da terra, mesmo os vilarejos e tal, serão destruídas na volta do Cristo, e nunca mais serão reconstruídas, sim reduzidas a cinza, quanto ao monturo, o restolho, no fogo do juízo final, fogo que Deus acenderá em toda a terra, porque no juízo final, no final do milênio do Apocalipse 20, Deus colocará fogo em todo o planeta Terra. Então quem será da Nova Jerusalém, todo o povo salvo será protegido, até porque seremos imortais, mas de qualquer forma estaremos na cidade. Fora da cidade, então, todo o mal será consumido na morte eterna, ímpios, anjos maus e o Satanás, o autor do pecado, ali consumidos, reduzidos a cinza eterna, como explicou assunto recorrente, constantemente em Luz para o Mundo, Gloriosa Alvorada FM 97.9, Rialma, Goiás, para mais de 30 cidades aqui no centro-oeste, Vale do São Patrício. Então, ao que vencer, a pessoa vitoriosa comerá da árvore da vida. A árvore da vida é relatada na Bíblia em Gênesis. A árvore da vida é relatada na Bíblia em Gênesis capítulo 2, quando se fala da árvore da vida, e também da árvore que estava no meio do jardim do Éden, quando nasceu Adão e Eva, proibida a árvore do bem e do mal. Então Deus facultou Adão e Eva comerem de todas as árvores boas, corretas do jardim, com permissão total, incluindo a árvore da vida.
Deus proibiu Adão e Eva ingerirem apenas da fruta da árvore do mal, e Eva ingeriu daquela fruta, levou o pecado, ou seja, a fruta proibida a Adão. Então entrou o pecado e somos pecadores por isso. Mas o assunto não é bem este, mas que brevemente essa parte já explica a árvore da vida. Agora Apocalipse 2, versículo 11. Mais uma promessa feita a quem vence, ou vencerá, ou já venceu, e morreu salvo, pela graça do nosso bondoso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, Criador e Redentor. Então, para agora, Apocalipse 2, versículo 11. Anote, hora de Bíblia. Estamos na nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical, sempre aos domingos, ao vivo. Eu não estou na rádio, aí em Rialba, estou aqui no meu estúdio, na residência. É tão profissional como o estúdio da rádio, estúdio que é caseiro, simples, até barato, mas é contento, não? Estou aqui no meu estúdio, Jardim Petrópolis e Séries, e daqui então para Alvorada FM Rialba, ali além do Rio das Almas, 97.9. Então, para agora, Apocalipse 2, versículo 11. Se não notou, anota aí rapidamente, aula de Bíblia. Anotando cada passagem que eu cito aí no seu caderno, eu sei num papel avulso, pelo um caderno próprio, exclusivo para isso específico. Depois, no outro dia, não na hora do programa, claro, abrindo a Bíblia, o caderno com anotações, e relendo, ou lendo, cada passagem dessa aula de Bíblia, e conferindo se expliquei corretamente ou não. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se acha que eu explicar algo errado, contato, me ensine, me quero aprender. Tudo que eu sei é porque aprendi. Então, para agora, finalmente, não? Apocalipse 2, versículo 11, anotou e eu leio. Ainda o Cristo, sempre o Cristo. Quem tem ouvidos, claro que aqui não as orelhas, ouvidos espirituais, a consciência, a mente, ser nervoso central, o intelecto, a percepção das coisas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, por Espírito, entenda mesmo da Trindade, o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Falando sobre o Espírito Santo, que em cada local se fala na vitória, então se diz que a Bíblia fala, Hebreus 3, versículo 7, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de quê? Do Espírito Santo, Espírito da graça, não endureçais o vosso coração. Por coração, evidentemente entendemos a mente, a percepção das coisas, sistema nervoso central. Então quem tem ouvidos, entendimento no caso, ouça o que o Espírito Santo, Espírito da graça, diz às igrejas. Quem vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Não foi o que eu li na primeira passagem, lembra-se? Isso que é importante, se anote cada passagem que eu cito, leio e explico. No Apocalipse 21, versículo 8, que quem se perder, então a sorte será a segunda morte, lago de fogo, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8, e agora aqui em Apocalipse 2, 11, a mesma coisa. Quem não vencer, sofrerá o dano da segunda morte. Qual será o dano da segunda morte? Bom, a passagem é deveras elucidativa. A morte eterna. Quem vive e morre perdido, será citado no final dos 1000 anos, o Apocalipse 20, conforme João 5, 28 e 29, Apocalipse 24 a 6 e tal. Será citado perdido, não terá mais chance. A chance foi dada em toda a vida biológica da pessoa, desperdiçada no pecado, no afastamento do Pai Celestial, desobediência à Bíblia, ao decálogo, aos 10 mandamentos. Então a pessoa morre perdida. Será citado na segunda ressurreição, apenas da qual farão parte pessoas perdidas, ou seja, da qual apenas pessoas perdidas farão parte, ouvirão sentença, saberão porque perderam-se, então serão queimadas no lago de fogo, até pagarem por tudo que serão devendo no cartório do nosso Pai Celestial, serão reduzidos a cinza, finalmente, terminando o sofrimento. O diabo ficará no fogo por muito mais tempo, mas finalmente será destruído também, reduzido a cinza eterna, como está em várias passagens na Santa Bíblia. Evidentemente, já expliquei isso a fundo, no outro dia poder repetir tal ensinamento, agora não, apenas prossigo. Dano da segunda morte. Sim, só que antes a pessoa vir a óbito, sendo reduzida a cinza eterna, no fogo do juízo final, chamado lago de fogo, ou mesmo fogo eterno, a pessoa sofrerá terrivelmente a dor que o fogo provoca. E olha que fogo provoca dor, e muita dor, não é amiga
Não é preciso ser queimado em fogo para saber a terrível dor que o fogo provoca. Basta chegar perto, quando se abre a tampa do forno, fogão a gás, para tirar a forma de pão de queijo, uma pizza, um assado, não, tal, uma torta, uma certa, não é? Como, que quente, que calor terrível, não? Então imagina a pessoa todinha inteira é corpo, porque não existe alma separada de corpo, é a corpo, a pessoa classificada em corpo completo, cabeça, tronco e membro, o corpo inteiro no fogo por um bom tempo. Uma pessoa, digamos, hipoteticamente, pensa que ilustração por 1 hora, outra por um dia, outra por uma semana, por um mês no fogo, até se pagar pelo que será dever, em termos dos pecados, não perdoar, a pessoa não venceu, perdeu-se, dor terrível, mas finalmente a morte, segunda morte. Então temeu-se Carvalho, já que as pessoas perdidas sofrerão morte, sim, se vem sofrendo bastante antes da morte do lago de fogo, compensa viver em pecado? Será que não compensa viver as coisas deliciosas do mundo? Bom, amigo, se você também, amiga, pensa assim, que compensa viver no pecado, já que o salário do pecado será morte no lago de fogo, segunda morte, e não eternamente no fogo, continue no pecado, porque você está perdido. Por quê? Sim, não irreversivelmente, não é chance para você. Você possui ser desgraçada, nojenta, ímpia, maldita e muito desonesta. Porque quem pretende ser servindo a Deus, obedecendo a Deus, por medo tal do fogo do inferno eterno, ou qualquer fogo que seja, então é hipócrita, é mentiroso e falso. Tanto quanto uma esposa, a qual no dia da lua de mel, ouviu do marido, benzinho, sabe que eu te amo, oh, como eu te amo, não? I love you very much, forever and ever, forever e tal. Só que é o seguinte, esposa querida, namoramos, ficamos noivos, nos casamos, estamos aqui em lua de mel, ficaremos aqui no Hotel Fazenda mais 3 dias, mas é o seguinte, o que é, marido? Fale, querido esposo. Tá vendo essa arma? Opa, espera aí, eu não sabia que você tem arma. Tenho, eu sou segurança, eu ando armado, que a PT 380, 12 tiros, 13, 17, sei lá. Se você abraçar o teu homem, se você beijar o teu homem, me trair, for pro motel contra o cara, eu vou encher sua cara de bala. Ah, marido querido, fique tranquilo. Sendo assim, neste caso, conte com a minha fidelidade. Deu para entender, não? Essa breve parábola. Assim, o falso cristão, o falso católico romano, o falso evangelho que pretende ser seguir a Deus por medo do tal do fogo do inferno eterno, está perdido. A salvação é garantida somente a quem serve a Deus por amor, disse o Cristo em João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O verdadeiro cristão obedece não por medo de castigo, sim por amor, porque Deus merece. O Cristo merece nosso amor, nosso Criador, morreu na cruz, aquela morte terrível, indizível, incomparável, em prol de toda a humanidade. Assim eu prossigo. Mais uma passagem sobre a vitória, vitoriosa ao que vencer a noite. Apocalipse 2, versículo 17. Apocalipse 2, versículo 17. Apocalipse 2, 17. Não estou para bem se eu leio. Ainda o Cristo. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Inclusive, um ponto positivo magnífico. Você, homem ou mulher, não importa, indistintamente, que não goste do seu nome, não se espere, porque se você vencer, acabei de ler, você terá um novo nome. Porque eu não darei aqui nome algum, porque possa ofender alguém que tem tal nome, mas de fato existem nomes horrendos, horríveis, muito feios, não? Existem, eu sei que existe, é natural. E a pessoa não escolheu o nome é dado até, eu considero até uma injustiça, mas parece que no mundo inteiro é assim, de outra maneira, não é? De outra maneira, quem escolhe o nome são os pais, ou apenas o pai, ou apenas a mãe, ou às vezes um padrinho ou madrinha, não é? O nome. E a pessoa vai crescendo ali, o garoto, e o bullying na escola por causa do nome, o pessoal tira o sarro, e o cartório não permite a mudança, não sei o nome esdrúxulo, está para fora. Aí, segundo processo, então pode se mudar o nome, mas muito raro isso aí de mudança de nome, não é? Eu não mudarei meu nome, porque eu considero meu nome, eu não sou bonito, eu não, mas meu nome eu considero meu nome lindo, sonoro, elegante, Demilson, não é verdade, não é orgulho. Meu nome é bonito, muito bonito, considero lindo, graças a Deus, menos mal, não é? Demilson. Mas é que tem um nome estranho, e aí o cartório não permite a mudança, mas
Se você vencer, amigo, que não gosta do seu nome, contrariado e tal, se você, amiga, então não gosta do seu nome e vencer, então terá um novo nome que com certeza escolhido por Deus. Aí sim, não será nome escolhido por pai, por mãe, por padrinho, madrinho, coisa assim, o padre, catequista, por Deus, não é? Com certeza será um nome belíssimo e estaremos contentes. Eu pedirei que deixe o meu nome assim, Demilson. Mas se não for atendido, não vou ficar com raiva do nosso Deus, né? Então, aceitarei alegremente. Talvez não tanto, mas fazer o quê? Não é brincadeira à parte, o assunto é sério. Novo nome e a pedrinha branca. A pedra branca, não explicarei detalhes históricos, mas tem a ver com a vitória, a salvação. Branca, a cor branca, a ausência, o pecado, a paz, enfim, a salvação. O novo nome, porque o nosso nome está atrelado ao nosso pecado, caráter atrelado ao mal, enfim, o nome não peca, a pessoa é quem peca, mas está escrito, novo nome, então aguardemos com paciência, esperança e isso, não é? O importante é vencer e estar lá, e lá tudo se resolverá, não é? Mais uma passagem sobre a vitória, anote, Apocalipse 2, versículo 22, ainda em Apocalipse capítulo 2, versículo 22, lembrando que cada promessa aos vitoriosos tem a ver com uma das cartas, desde Éfeso, e terminaremos isso daqui a pouco, a última carta, outra cidade, Laodiceia. Então, para agora, relativa a Filadélfia, parece-me? Conferindo aqui, um momento, conferindo. Sim, Apocalipse 2, versículo 26. Apocalipse 2, versículo 26. É a promessa feita ao pessoal da Tiatira, daquele tempo, mas vale para nós também, no caso do tempo da Laodiceia. Anote. Apocalipse 2, versículo 26. Apocalipse 2, por chance, anote, versículo 26, e notou, parabéns, levando a sério mais uma hora de Bíblia, então leu. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Essa autoridade será autoridade para o julgamento, relatado em Apocalipse 20, versículo 4. Como assim, Demilson Carvalho? Se tais nações serão espalhadas na terra, mortas, perdidas, aguardando a segunda ressurreição, a ocorrer no final dos 1000 anos do milênio. Sim, tal julgamento, poder para julgar as nações, está em Apocalipse 20, versículo 4, também do apóstolo profeta Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3, será para a determinação do tempo, da duração do tempo, em que cada pessoa perdida, ressuscitada na ressurreição, ficará no fogo, até ser aniquilada, desfeita, reduzir a cinza eterna. Esse é o sentido. Mas o importante é estar lá, vitorioso, na vida eterna, na imortalidade, na Nova Jerusalém, durante o milênio, tratado no Apocalipse 20. E depois do fogaréu, juízo final, aqui, nossa terra, então nova terra para todo sempre. Mais uma passagem, anote. Mais um grupo de pessoas vitoriosas. Apocalipse 3, versículo 5. Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, versículo 5. Anotando a aula de Bíblia. Apocalipse 3, 5. Agora acerca da igreja de Sardes ou Sardo. Apocalipse 3, versículo 5. Anotou? Parabéns, então posso ler. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Maravilha, não? Vestidura branca. O Apocalipse dá a entender que todo mundo salvo será trajado de vestes brancas. Veste branca, não Jerusalém. Mas é provável que seja uma ilustração. Depende, possa ser que haverá então multicor, não? A variedade, Deus é o Deus da variedade. Não existe apenas flores ou rosas brancas. Bom, rosa branca não sei se existe, mas flores parece que sim, não é? A vegetação, o básico é o verde. Por exemplo, temos no Goiás, acho que todo o Brasil, né? Não sei se em outros países, o ipê, não é? Ipê roxo, ipê amarelo, ipê sei lá o quê. É lindo demais. Pena que dura tão pouco, né? A florada do ipê cai logo. Mas é lindo, uma vez por ano. Enfim. Veste branca, simbolizando a paz, a ausência do pecado. Caráter santificado, transformado
para a perpetuidade em santidade plena, pureza total. Mais uma passagem, anote. Apocalipse 3, versículo 12. Apocalipse, capítulo 3, capítulo 3, versículo 12. Agora, acerca da igreja de Filadélfia, que vai para nós também, evidentemente. Apocalipse 3, versículo 12. Notou? Parabéns? Então posso ler. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Pai e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Claro que isso aqui em grande parte é simbólico, algo figurativo, porque é claro que sairemos da Nova Jerusalém, não durante o milênio, ficaremos lá durante o milênio, bom tempo, não? Mas após a cidade descer para essa nossa velha terra, após o fogo, ou seja, após Deus consumir no fogo os ímpios perdidos, anjos maus, demônios e o Satanás, autor do pecado, então Deus renovará, ornamentará a superfície, toda a terra, tornando, como está na Bíblia em várias passagens, a nova terra, onde haverá justiça para todos sempre. Então sairemos da Nova Jerusalém, nos espalharemos pela nova terra. Então iremos periodicamente, como diz a Bíblia, a Nova Jerusalém para cultuarmos o nosso Deus. Inclusive, eu entendo que cultuaremos o nosso Deus, Nova Jerusalém, todos os dias, mas que o principal culto será o culto sabático, do 7º dia da semana, o dia do sábado. Lembrando que na minha igreja, eu sou apenas um membro, mas está de bom tamanho, a qual é a igreja adventista no 7º dia. Temos culto quarta-feira à noite, temos culto domingo à noite, mas o nosso principal culto, que é de uma adoração muito bem feita ao nosso Deus, Criador e Redentor, é o culto do sábado, na parte da manhã. Ah, mas você não trabalha? Trabalhamos materialmente, no comércio, na indústria, como vendedor, pintor, pedreiro, taxista, não importa. Trabalho honesto, claro, que não constitui pecado contra Deus e o próximo, ou distante. Trabalhamos, nós adventistas não somos vagabundos, não somos à toa, gente à toa, não, ordinário. Nós trabalhamos domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não, porque é o dia do Senhor, é o 7º dia, dia o qual Deus santificou e abençoou, após nele descansar no primeiro sábado, originando então a semana, fechando-a em hebraico bíblico a Shavua, 7 dias de semana. A semana contém 7 dias, na maioria dos países do mundo, especialmente onde se obedece, ao menos em parte, a Bíblia Sagrada. Em alguns países o ciclo é diferente, mas na maioria, na verdade, a semana existe. Vai, por exemplo, do Brasil, do domingo, primeiro dia, ao 7º dia, o sábado. Aí termina. Volta ao primeiro, vai até o sábado e termina. Esse ciclo semanal eterno. Nós adventistas merecemos a Bíblia, não para sermos salvos, mas por amor ao nosso Deus, o qual amou o mundo, não apenas adventista, mas amou o mundo de tal maneira, e ama ainda. Deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, em prol de toda a humanidade, todas as igrejas e religiões. A maioria se perde, infelizmente. Então nós já estamos acostumados com o culto no sábado, e nos daremos bem lá, na Jerusalém, depois na Nova Terra, guardando o sábado, e indo à cidade da Nova Terra, claro, Nova Jerusalém, para o culto sabático, será o principal, como está na Bíblia em Isaías capítulo 66, versículos 22 e 23. Isaías 66, 22 a 23 e tal, e eu prossigo. Mais uma passagem acerca dos vitoriosos. Anote. E agora? Tem que a última passagem, já não sei qual foi. Sim, Apocalipse 3, versículo 12. Agora, 3, versículo 21. Anote, aula de Bíblia. Apocalipse 3, versículo 21. Pode anotar isso. Apocalipse, do grego Apocalipse, revelação, 3, versículo 21. Notou para bem se eu leio. Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Óbvio,
O fato aqui da pessoa sentar-se junto ao Cristo, no trono dele, é simbólico, significa apenas a vitória. Pelo seguinte, haja trono, haja tamanho de trono, largura de trono, para caber tantos milhões, se não até bilhões, de pessoas salvas. Então isso aqui é simbólico. O trono, tal trono, na verdade, existe lá em cima. E nele estão sentados apenas dois seres divinos, os quais fazem parte da Trindade, o Pai e o Filho, como diz a Bíblia, à sua direita. O Pai e o Filho à sua direita. Então, na verdade, pessoa alguma se sentará no colo do Cristo, no colo do Pai Celestial, ou pegando ali na beirada de uma carona no trono. Isso é simbólico. Significa que lá estará no trono, ou seja, na Nova Jerusalém, não no trono. Nova Jerusalém, essa é a realidade. Ao que vencer, terá o direito a sentar, ou seja, ter a vida eterna e imortalidade comigo, ou seja, a vitória. Assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Então, maravilha. Não é importante estar lá na realidade. Essa é uma explicação resumida, básica, mas eu creio que vai incentivando aí o amigo. Quando eu digo amigo, vai para amiga, Ramune e todo mundo, toda a família aí, incentivando o amigo. Eu entendo que tal estrubi, estou ministrando, incentiva aí a pessoa católica romana, a pessoa evangélica, a pessoa então que crê na Bíblia, a de fato perceber, ser incentivada, não? A buscar diariamente a salvação, não descuidar da sua vida espiritual, para que não perca na batalha da vida, não dê lugar ao diabo, à carne, à natureza pecaminosa, e para que você não perca e obtenha então vitória para a salvação, vida eterna, imortalidade, 1000 anos lá em cima, na Nova Jerusalém, depois a eternidade aqui na Nova Terra. Mais uma passagem, anote. Assim, do Apocalipse já foi tudo. Primeiramente, Apocalipse 21, de 1 a 8, e depois 7 grupos de vitoriosos. Mas no mesmo esquema, pela graça do nosso bondoso Pai Celestial. Veja então, vitória, pessoas vitoriosas, em Apocalipse 21, de 1 a 7, advertência, lago de fogo, segura a morte, versículo 8. Depois, Apocalipse 2, 7, Apocalipse 2, 11, Apocalipse 2, 17, Apocalipse 2, 26, Apocalipse 3, 5, Apocalipse 3, 12, Apocalipse 3, 21, e agora, então, Paulo em 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18. Eis aqui um precedente empolgante, impressionante, maravilhoso e esperançoso para nós, porque o Shaul, em hebraico pequeno, Paulo, convertido, antes era assassino de cristãos, colocaram apedrejamento e morto Estevão, Atos capítulo 7, lembra-se? Paulo foi convertido pelo Senhor Jesus Cristo, acudiu à voz do Espírito Santo pela graça e venceu. Perseguidor, tornou-se perseguido, foi decapitado em Roma, por ordem do imperador Nero, no ano 67 da nossa era. No mesmo ano, um pouco antes, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, também foi vitorioso o apóstolo Pedro. E Paulo, o assunto agora é Paulo. Paulo ficou firme na fé, perseguido, apedrejado, até que foi decapitado em Roma, no ano 67 da nossa era. Paulo morreu firme, salvo. Deus seja louvado. Assim como Paulo venceu pela graça do nosso Deus, podemos vencer também. Não há quem seja tão pecador que não possa obter pela graça do nosso Deus, pelo sangue do Cristo vertido na cruz do Calvário, a vitória. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pecado da pessoa. Não importa a quantidade de pecados, a terrível categoria, natureza de pecados, Deus perdoa desde que a pessoa peça o perdão com sinceridade, ao ler a Bíblia, crer nas promessas de perdão e salvação, ouvindo o Espírito Santo hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, a mente. Hebreus 3, versículo 7. Então agora Paulo, vitorioso, dando-nos exemplo de que qualquer pecador, como Paulo, pode vencer também, tornar-se vitorioso por Deus, nosso Pai Celestial. Anote. 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8, depois o versículo 18. Notou? Então, inicio a leitura. 2 Timóteo 4, estou em
João, aí não daria certo, não é? Assim, aqui está o papelzinho, então eu já encontrei. O papelzinho marca páginas que eu coloco cada local onde devo abrir e ler. Então já encontrei. Última chance, anote, mais uma chance, anote. 2 Timóteo 4, do 6 a 8 e depois o versículo 18. Então inicio a leitura. Crendo que alguém aí notou, levando a sério mais uma aula de Bíblia. Paulo prevê sua morte e salvo, hein? Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. E o tempo da minha partida para o pôr da terra, o cemitério, não para Nova Jerusalém. Paulo sabia que será levado somente a volta do Cristo e nunca antes. Paulo nunca acreditou em imortalidade de alma. Paulo sabia que não existe alma fora do corpo e que a pessoa é imortal, que somente Deus é imortal, que somente Deus possui imortalidade. Paulo escreveu isso. Então, a partir daqui para o pôr da terra, para ficar aguardando, por assim dizer, porque somente pessoa viva aguarda a volta do Cristo para ser citado para o eterna imortalidade. Então, leio. 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18. Paulo em 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18. Paulo prevê sua morte. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Partida para o cemitério, pôr da terra, e não para Nova Jerusalém. Paulo nunca acreditou em imortalidade da alma, e sim na ressurreição ao ocorrer na volta do Cristo. Combati o bom combate, prossegue ele. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Qual dia? Da sua segunda vinda. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Agora versículo 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. O amém do apóstolo Paulo. Mas eu falo o meu amém também. Diga esse amém, também amigo, também amiga. Amém? Deus seja louvado, não? Que assim seja e será. Paulo morreu salvo. Pecador perdoado, convertido e transformado pela graça do nosso Deus, através da ação do Espírito Santo, o Espírito da graça. Paulo fiel à Bíblia, a lei do nosso Deus, guiador de almas, evangelista e missionário por excelência. Morreu salvo. Paulo não está na glória, cedo Abraão, Nova Jerusalém, nada. Não existe mais um fio do cabelo do apóstolo Paulo, da cabeça, qualquer parte do corpo. Acabou tudo. Desfeito o pó da terra há mais de 1900 anos. Mas o Senhor Jesus Cristo voltará, como Paulo acabou de informar-nos, não? Dará o coroa da vida após a sua ressurreição, a exceção do Paulo, a ele e também a todo mundo que morre salvo, que ama em vida, claro, a vinda do Cristo. Se prepara, não tanto para a vinda do Cristo, sim para a morte. Quem está preparado para a morte, porque está salvo, quer dizer, está sendo salvo, salvação é um processo diário, então está preparado para qualquer coisa, fechamento por graça, perseguição, volta do Cristo e tal. Não é amigo, não é querida amiga. Então a vitória, coisa maravilhosa, não? Pela graça do nosso Deus podemos vencer e temos que vencer. Vencer a nós mesmos, vencer a impiedade à nossa volta, vencer o ódio, o apego ao pecado, algum vício, alguma paixão, vencer, enfim, tudo que não presta, em rádio, televisão, mesmo em igreja, enfim, vencer diversões mundanas, competições, enfim, vencer o pecado, enfim. Alguém escreveu que a maior batalha, mais difícil, mais terrível, é diária, minuto a minuto, travada pelo ser humano, desde Adão e Eva e até o final, é a batalha contra o próprio eu. Mas é possível sim a vitória. Primeiramente, leitura da Bíblia diária, de preferência várias vezes ao dia. Gastar mais tempo com a Bíblia do que com TikTok, com Toque-Tique, com YouTube, com Facebook, com Instagram e diversões bobas e tal. Gastar mais tempo com a Bíblia, oração, comunhão com Deus, e dando esse Bíblia, evangelizando, pregando o Evangelho. E assim vamos vitoriosos, cada dia vencendo, não? Trabalhar materialmente, claro. A Bíblia diz, assim do trabalho, vá ter com a formiga o preguiçoso, 6 dias trabalharás para toda a tua obra. Deus requer o descanso apenas no sábado, dia do Senhor, dia de culto e adoração, 7 dias de semana. Sim, devemos adorar a Deus diariamente, cultuar a Deus diariamente. Mas há um dia no qual é pecado trabalhar materialmente. Deus então proíbe o trabalho material nesse dia, 7 dia o sábado, do pôr do sol ao pôr do sol, e não da meia-noite, que é horário pagão, horário papal.
O certo, diz a Bíblia, é do pôr do sol ao pôr do sol. Ou seja, o sábado, o 7º dia, pela Bíblia, vai do pôr do sol na sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E não da meia-noite, meia-noite. Horário errado, pagão do antigo Império Romano Ocidental, copiado pelo papado romano a partir do início do 7º século. No outro dia, no outro programa, no outra aula, darei detalhes sobre isso, agora não, apenas prossigo. Fé é a vitória. Pela graça sois salvos por meio da fé. Se não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que alguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, a fé nos conduz à obediência. Paulo escreveu sobre isso em Romanos 3, versículo 31, dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo algum, antes confirmamos a lei. A minha fé não me salva. A minha fé leva-me a crer piamente na Bíblia, na volta ao Cristo, na graça do nosso Deus, e que Deus perdoa os piores pecados que eu cometa, ou que você cometa, e assim nos prepara diariamente para a vida eterna, a imortalidade. A fé, de fato, é vitória, mas a vitória vem do nosso Deus, e não é mérito nosso que tenhamos fé para a salvação, não é isso? Querendo contatar-me para pedir oração, ou mais esclarecimento bíblico sobre este ponto ou outro, então anote o meu WhatsApp, que é público, está autorizado a tornar-se meu contato no WhatsApp, que meu WhatsApp é público para minha família, amigos e ouvintes do rádio, programa Luz para o Mundo, de Milson Carvalho. Pode anotar meu WhatsApp e contatar-me. É este, DDD 62, aqueles séries Goiás, 62, os números são 999660611,
DDD 62 999660611. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho